Aí uma pergunta até para o Mauro, mas eu vou dar minha opinião também, porque a gente acompanhou muito o futebol do Rio. O Vasco tem um novo presidente, né? O Pedrinho foi eleito presidente, mas é aquilo, presidente social. No futebol, quem manda é a SAF, é a 777. Agora, diante de tudo que eu já vi no Vasco, de todos os absurdos que eu já vi no Vasco, politicamente, eu acho um bom nome. Por quê? Porque é um cara que não tem esse histórico político nojento de conselheiros e ex-dirigentes do Vasco. É um cara que pode trazer algo novo. Tem alguns nomes ligados a ele que eu não concordo. E aí eu já passo a questionar um pouco, inclusive pessoas que sempre se preocuparam muito com dinheiro. Mas o Pedrinho, não. Pelo que eu conheço dele, eu acho um cara gente boa, acho um cara que parece ter bastante caráter. Ele dizia que o sonho dele era ser presidente do Vasco, né? E diante de tudo que eu já vi, Mauro, eu já fiz cobertura de eleição do Vasco que teve cadáver votando. Teve gente morta que estava lá computando voto na eleição do Vasco. E ontem teve confusão, teve algumas situações, só que o próprio candidato que perdeu reconheceu, não teve estardalhaço e o Pedrinho é eleito. Será que o Vasco está tomando um rumo? Você também acha um bom nome? Lembrando, para o futebol, quem manda é a SAF. Mas será que a SAF pode dar abertura para o Pedrinho, Mauro, por ser jogador, por conhecer o Vasco ou não? É algo totalmente separado? Primeiro ponto, né? Eu não sei se o Pedrinho tem qualificação para ser um bom presidente do Vasco. Ele nunca ocupou esse cargo. Então, não é porque ele foi um bom jogador que ele vai virar ele é muito vascaíno e tal. Não, digo até por caráter, né? Isso. Por não ter um histórico como pessoas que passaram pelo Vasco. Essa questão de caráter eu acho muito delicado também. Eu não conheço as pessoas, ficar analisando o caráter das pessoas. Não convivo com elas, pô. Não sei quem é bom, quem não é bom. Eu falo do que eu vejo. Ele foi um ótimo jogador, ele é muito vascaíno, faz questão de deixar isso muito claro, mas ele nunca ocupou esse cargo. Então, eu não sei se ele vai ser um bom gestor. O presidente do clube é o presidente do clube, ele tem que ser o gestor do clube. Ele tem que administrar o clube. O clube não é só o futebol, tá? Agora, o Clube Social do Vasco detém 30% do controle do futebol. A SAF tem 70%. Ou seja, ele não terá nenhum poder de decisão sobre o futebol do Vasco. Quem decide é a SAF. O que pode fazer, creio eu, ele se aproximar da SAF e tentar de alguma maneira interferir, participar da gestão. Mas a palavra final não será dele. A palavra final não é dele. Como não era do Jorge Salgado, como não é do Crécio, lá, o presidente do Botafogo. Quem manda é o John Textor. O Botafogo também tem um presidente. Cruzeiro tem um presidente, mas quem manda é o Ronaldo. E eles não mandam em nada no futebol, nada, porque nesses casos. Gente, é um outro CNPJ, Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Então tem um novo CNPJ do Vasco da Gama. Isso aí foi comprado pela 777. É ela que manda. Ela que decide tudo. Se ele quiser participar, ele vai ter que politicamente se aproximar dos caras, ter uma boa relação e ser ouvido. Mas o poder de decisão não será dele, a não ser que os caras da SAF concluam, o Pedrinho pode ser um cara... ele é mais qualificado para tomar decisões do futebol do que nós. Vamos passar para ele. Mas será que farão isso? Que alguém vai comprar um clube grande como o Vasco para que outro controle, tome as decisões? Seria muito curioso, mas não me parece algo provável. Então, assim, na verdade, eu acho que fica uma coisa mais simbólica, a priori. A não ser que ele tenha uma capacidade de articulação muito grande para se aproximar das pessoas e participar das decisões. Mas, ao contrário do que, por exemplo, acontece no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, onde o presidente tem o poder de decisão sobre o futebol, né, e sobre tudo... No Vasco ele não vai ter. No Vasco não vai ter. Isso aí é uma coisa muito óbvia até, né? Pode gritar, pode espernear, pode reclamar da SAF ou pode compor. Me parece que o melhor caminho seria compor. Tentar se aproximar, porque se ele brigar, vai ficar brigando, vai ficar gritando, e os caras vão falar, cara, não compramos isso aqui é nosso. Isso é uma coisa que o torcedor tem que se tocar. O clube de futebol, quando vira SAF, ele tem um dono, meu amigo. O dono do Botafogo chama-se John Textor. É ele que manda. É ele que decide. E as pessoas que estão abaixo dele trabalham no Botafogo, se ele não gostar, ele manda embora. Como mandou embora o Anderson Moreira, como agora mandaram embora o Bruno Lage. E agora vão afastar, tudo indica, o Lúcio Flávio. E outros profissionais que saíram também, que chegaram, tudo. O próprio ex-CEO do Botafogo saiu. O Jorge Braga, que foi o cara que fez toda a montagem, toda a preparação para o clube virar SAF. Ele saiu. Teve lá alguma desavença lá, foi embora, não ficou. Quem manda é o John Textor, ele comprou. Quem manda é esse grupo 777, eles compraram. Quem manda no Cruzeiro é o Ronaldo e os seus Blue Caps, eles que compraram.
pode a torcida querer invadir campo, chiar, espernear, o presidente, não sei o quê. O seu clube foi vendido, amigo. Não é mais um clube associativo que os sócios... Não que seja o modelo ideal, não. Isso é delicado, né, Mauro? Porque às vezes tem gente que vai comprar só para ganhar dinheiro e vai cagar pra paixão de torcida, tudo. Isso é delicado. Claro que sim. Claro que sim. Vamos ver o caso do Botafogo. O Botafogo, se for campeão brasileiro ou não, a conta do Botafogo é difícil de fechar. Não é uma conta fácil de fechar. O Botafogo não é um clube que gera receita em volume para tantos investimentos feitos no elenco. O Botafogo fez um elenco todo novo, 2, na verdade, contratou jogador aberto. Se essa conta não fecha, quem tem que bancar isso aí? É o dono, ele fica fazendo aportes. Ele pode querer botar o dinheiro dele ali ad eterno e pode falar, cara, só estou botando dinheiro aqui e não está voltando. O que ele vai fazer? Ele pode revender a SAF? Ele pode retirar os investimentos, trabalhar com orçamento mais barato, vou empatar isso aqui, tá bom? Note, por exemplo, que o Botafogo não conseguiu vender jogadores para gerar lucro. O Jefinho foi para o Lyon. O Lyon também é do Textor. Quer dizer, é o time dele para time dele. Dizem que no final do ano irão Adrielson e o goleiro Lucas Perry para o Lyon. Então, na verdade, o Lyon... Está na zona de rebaixamento. A ideia, me parece que a ideia é o quê? O jogador se destaca no Botafogo, eu levo para o Lyon e tento fazer do Lyon um trampolim para alguma outra liga que alguém pague. De repente o cara vai lá para um time da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, sei lá. É muito mais fácil pelo Lyon do que pelo Botafogo. Que é uma vitrine que está na Europa. Mas olha o caminho como é difícil. Em contrapartida, né, o rival Flamengo vendeu o Matheus França esse ano por 25 milhões, 20 a 25 milhões de euros. Vendeu o João Gomes por 19, 20 milhões de euros. Né? O Palmeiras vendeu o Danilo. Então você vê que outros, que não são SAF, estão vendendo, estão lucrando. Catar também, que machucou. Pois é, o Botafogo, para poder fazer esse tipo de negócio, ele vai ter que criar uma base, desenvolver jogadores. Vai da disposição do investidor de botar dinheiro. O cara pode chegar uma hora e falar que não quer mais. Chegar à conclusão que não vai. Ele tem vários clubes. Aí se amanhã ele tomar uma decisão que desagrade a torcida, azar do torcedor. A decisão é dele, cara. Ele comprou um negócio. É isso que o pessoal às vezes não entende. O clube está vendido para alguém. Aquele ser é o dono. Aquele homem ali é o dono. Ou aquele grupo de homens, ou de pessoas controlam o clube. No caso do Vasco, quem controla hoje é a 777. Então eu acho que o novo presidente, o Pedrinho, ele vai ter que ter uma habilidade, imagina, é óbvio que ele sabe disso, né? É evidente que ele sabe disso. Ele deve ter uma estratégia, creio eu, para tentar de alguma forma interferir no futebol, participando, aconselhando. Ele é um cara que tem uma preocupação muito grande com aspectos táticos do jogo, se aprofunda no jogo, então ele pode até... Reuniu, né, recentemente com a Leila Pereira, com o dono da Crefisa, que é o marido da Leila também. Eu acho que ele deve correr atrás disso também, investidores, patrocínios. Sim, aí pode conseguir mais um dinheiro aqui, outro, mas tudo passa pela SAF, né, gente? Tudo passa pela SAF. A negociação ele pode fazer, mas quem vai botar, para botar a marca na camisa do Vasco, é a SAF que vai resolver, certo? Então, assim, ele pode participar, intermediar, usar de um determinado trânsito que ele tenha, mas isso tudo vai esbarrar sempre dessa limitação. E essa situação chegou a esse ponto porque o Vasco ele entrou num processo de destruição, de autodestruição, reflexo de uma política muito selvagem ali interna, né? Essa eleição foi a mais calma do Vasco, acho que talvez na história. Tem de tudo na eleição do Vasco. E depois que o Eurico morreu, ficou ali um vácuo do poder, uma disputa feroz ali por vários grupos. O Vasco talvez seja o clube no Brasil onde mais você toma conhecimento de liminares na justiça. Um entra com liminar por isso, o outro protesta por aquilo, o outro vai com o advogado não sei aonde. É o tempo todo. Agora com a SAF diminuiu porque o futebol, que é o grande motivador disso tudo, tem os seus controladores, né? Que também não fazem um trabalho maravilhoso não, né? O Vasco, pelo investimento que foi feito, também como o caso do Cruzeiro, podia ter pelo menos um meio de tabela. O Vasco caindo no começo do ano não imaginava passar por que ele está passando. Pelo contrário. Alguns até viraram memes em rede social. Até jornalista vascaíno. Não, agora o Vasco voltou, prepare-se. Não aconteceu nada daquilo. Teve que fazer quase outro time no meio do ano. Aí. Exato, senão o rebaixamento era inevitável. Trouxe técnicos, jogadores e aí mudou. Mesmo assim, você ainda está remando para poder escapar, né? Não está totalmente... Tem que agradecer essa draga que está o Cruzeiro. O Vasco tem que agradecer, porque a luta era mais ali contra o Bahia. O Cruzeiro caiu tudo de novo. E agora o Cruzeiro, para mim, dificilmente foge do rebaixamento, porque ele vai perder o mando. Depois de ontem, o Cruzeiro vai perder mando de campo. Então, dificilmente, esse Cruzeiro ele vai fugir do rebaixamento. São jogos difíceis. Na tabela ele tem o Botafogo e o Palmeiras, os 2 últimos jogos. Então, esse Cruzeiro, com essa tabela que tem, sem mando de campo, pode viver um drama.